Sancionada a lei que cria o auxílio gás. Ministério da Saúde realiza força-tarefa para incentivar os brasileiros a completar o ciclo de vacinação contra a Covid-19. O governo vai atuar de forma mais enérgica no combate aos crimes ambientais. Campanha incentiva o diagnóstico precoce do câncer de próstata. Casa Fiat de Cultura completa 15 anos de história com as portas abertas. Tudo isso e muito mais em 1 minuto. O Palhão Artesanato. Palhão é uma empresa que nasceu aqui em São Paulo, é uma empresa familiar. Nós temos 55 anos neste local, fisicamente aqui. Iniciou pela minha irmã, Dona Maria dos Milagres Lopes. E o nosso ramo sempre foi nessa linha de produtos naturais, voltado para o artesanato de um modo geral. Nós representamos o artesanato do Brasil, de todas as regiões do Brasil e também de algumas regiões do exterior, né? O nosso ponto principal é prestigiar o trabalho do artesão. Na linha do artesanato nós cobrimos toda a gama de artesanato. Por exemplo, na palhas de carnaúba, esteiras, sacola, bolsas, palha da piaçava também nós temos, no vime, na palha da taboa, na palha do buriti, nós temos em torno aqui de uns 2.000 produtos. Estamos também na linha de decoração, design, tudo em produtos naturais, na palha, na juta, no rami, no tecido de juta com algodão, no algodão puro, no linho da juta com algodão, nas palhinhas que são usadas hoje para pergolado, para fazer móveis, porta de armário, gabinetes, cadeiras. Nós temos uma linha de produtos imenso, produtos naturais de um modo geral, que a gente está representando, tá? Móveis, jarras, das cerâmicas marajoara, flores, nós temos cestas, cachepós, todos os tipos, luminárias de teto, luminária de parede, rede, tapetes de palha, tapetes no fio do algodão, esteiras, telas em palha de todos os tipos. Nós trabalhamos com tela de bambuzinho, trabalhamos com tela de cipó, cipó imbé, que é um cipó que só dá nas copas das árvores. Os telefones aqui que nós atendemos são os telefones de 50 anos, é o 3229-1186, 3229-6869, né? Temos os celular, né? O 11-95265-8255, final 56, final 58. Rua Oiapoque, 89 no Brás, em São Paulo. Fone 3229-1186. Atenção ao top de 5 segundos. Está formada a partir de agora a rede da informação para todo o Brasil. No ar. Tele Brasil Notícias. Muito bem, estamos começando o Tele Brasil Notícias desta semana, agradecendo a sua audiência e lembrando que as informações sempre na medida certa desta semana e também da semana anterior. E sempre com o apoio de O Palhão Artesanato, que há mais de 57 anos está localizado na rua Oiapoque, número 89 no Brás, e trabalha com matéria-prima. Você que está buscando aí, então, fazer aquela forração de portas, de cadeiras, forrações aí de decoração em artesanato natural, você encontra telas de diversos tipos, formatos
e qualidades com pronta entrega para você em todo o Brasil. Maiores detalhes você tem também através do meio de comunicação, como o e-mail, que é opalhão@terra.com.br, ou mesmo você pode mandar projeto, conversar com o Palhão para que você tenha aí o custo-benefício melhorado, através do WhatsApp 11 95265 8255, 8256 e 8258. Noticiamos, ele está localizado no Brás, na rua Oiapoque, número 89, há mais de 57 anos, e possui uma linha completa também em produtos em artesanatos natural, para que você tenha também presentes aí nesta época de final de anos. Estamos falando de O Palhão Artesanatos. Vamos dar sequência, abrindo as informações jornalísticas para você, falando agora da questão do meio ambiente, que os ministros do Meio Ambiente, da Justiça e Segurança Pública anunciaram, inclusive, a atuação de forma mais contundente no combate aos crimes ambientais, principalmente na Amazônia. De acordo com o ministro do Meio Ambiente, atualmente 700 homens da Força Nacional estão trabalhando em 400 polígonos de desmatamento já detectados. Ele explicou que a Operação Guardiões do Bioma, de combate aos incêndios criminosos na Amazônia, será ampliada para reprimir também o desmatamento ilegal. Para que os resultados sejam efetivos e que a gente consiga reverter esses números que estão em alta desde 2012, mas que nós temos que revertê-los atuando contundentemente contra os crimes ambientais que acontecem no território. Segundo o ministro da Justiça e Segurança Pública, o governo federal irá atuar de forma integrada com estados e municípios. Tudo para cumprir o compromisso de acabar com o desmatamento ilegal até 2028. Esse crime passou de hora de ter um fim no Brasil. As pessoas precisam entender que o desmatamento ilegal não perpetuará em nosso país e as forças de segurança estão orientadas a se planejar. O Ministério da Justiça está, nesse momento, a Secretaria de Operações Integradas, trabalhando num planejamento operacional bastante robusto, que envolve, como eu disse, toda a força que nós temos disponível nesse momento para que a gente possa atuar e fazer frente a esses números. L Brasil Notícias. Vamos agora falar com você que é um empreendedor natural, porque tivemos aí a semana passada a Semana da Consciência Negra. E é interessante que os negócios voltados para a população preta têm ganhado espaço na economia brasileira. A rotina de trabalho da família Vitalino começa cedo, às 8 da manhã. Juntos, eles são responsáveis por um negócio que está ajudando a população preta a conquistar espaço no empreendedorismo. Nós temos que lutar cada dia para nós ocuparmos aquele lugar que nos pertence, né, que é direito nosso. O Ateliê das Pretas começou há mais de 30 anos, com Marli fazendo tranças nos filhos no quintal de casa. Atualmente, o negócio gera 9 empregos diretos, conta com um espaço próprio e muitos clientes. O objetivo principal é elevar a autoestima das mulheres pretas por meio de tranças e penteados afro. Eu, por exemplo, vou experimentar no meu. A trança escolhida foi a Nagô. Ela é considerada símbolo da resistência da população preta. Ariane explica que o público principal do ateliê é de mulheres negras, mas também são atendidas no local brancas e homens. As tranças, elas dão muitas possibilidades, né? E a possibilidade de você se ver de diferentes maneiras, eu acho que é a que mais interessa ao nosso público, né? Você poder utilizar o seu cabelo de diferentes formas, né? Através das tranças, buscando um fortalecimento da sua identidade, né? Que é a identidade afro, mas também buscando essa elevação da autoestima. Essa especialista em empreendedorismo explica que os negócios entre a população preta estão crescendo, especialmente em alimentação e moda. Mas os desafios para conquistar o mercado ainda são grandes. Diferentemente do empreendedorismo branco, em que a gente identifica que ele nasce e até se desenvolve através de uma demanda de mercado ou de uma necessidade, não da pessoa, do empreendedor em si, mas do mercado, em que ele percebe que existe um nicho em que ele possa atuar. No empreendedorismo negro, ele muitas vezes nasce da necessidade do empreendedor.
Então, muitas vezes, aquele empreendedor, ele fica desempregado e aí ele não consegue rapidamente uma colocação profissional e aí, dentro daquela necessidade, ele começa a pensar, peraí, o que eu posso fazer agora? O que eu vou fazer para me sustentar? Para a Ariene, o trabalho, apesar das dificuldades, tem sido muito gratificante. Gente, olha isso, que maravilhosa. Olha aquela ali também, que maravilhosa. Dá vontade de sair com todos os modelos que cada uma escolhe. E é uma alegria para mim vê-las conquistando, né, de fato, essa autoestima que é tão caro para nós, enquanto população preta, principalmente para nós mulheres pretas. Tele Brasil Notícias. Falando agora de saúde, estamos no mês de novembro, que é o Novembro Azul, e nós estamos em plena campanha, que é uma campanha que incentiva a justamente você realizar aí o diagnóstico precoce do câncer de próstata. Porque a população, principalmente o homem, né, tem necessidade de fazer regularmente esse exame a partir dos 40 anos em diante. Mas vamos acompanhar com mais detalhes a importância justamente de fazer este diagnóstico precoce e também o tratamento do câncer de próstata. Antônio Carlos, 68 anos, não abre mão de se cuidar e foi em uma consulta de rotina que descobriu o câncer de próstata. Ele acredita que o diagnóstico precoce e o apoio da família aumentaram suas chances de cura. Essa cirurgia hoje está com 1 ano e 10 meses de cirurgia e eu estou muito bem, sem nenhuma sequela. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, o câncer de próstata é o segundo mais comum entre homens no Brasil, atrás apenas do câncer de pele não melanoma. A previsão é que só neste ano 66 mil pessoas tenham a doença no país. Histórico familiar, obesidade e sedentarismo aumentam o risco de desenvolvimento da doença. Homens negros sofrem maior incidência desse tipo de câncer. Na fase inicial, o câncer de próstata não apresenta sintomas. Por isso, é fundamental que homens com 45 anos, que fazem parte do grupo de risco, e os acima de 50 façam acompanhamento anualmente. Em 90% dos casos em fase inicial, o câncer de próstata pode ser curado. O tratamento mais indicado é a cirurgia radical da próstata, mas tudo vai depender em que estágio a doença foi diagnosticada. Por isso, o diagnóstico precoce é muito importante para permitir o melhor tratamento. Embora seja uma doença comum, muitos homens, por medo ou desconhecimento, preferem não conversar sobre o câncer de próstata. O diagnóstico mais preciso é feito a partir de exames de sangue, imagem e toque digital. O preconceito costuma ser um vilão. Por isso, a campanha Novembro Azul promove a conscientização para o câncer de próstata e destaca os riscos da falta de acompanhamento médico. Todas as campanhas que fazem com que o conhecimento de uma determinada doença chegue até a população são sempre muito positivas. O Sistema Único de Saúde oferece exames e tratamento para o câncer de próstata. O Antônio, que conhecemos lá no início da reportagem, tem um recado para os homens. Eu recomendo a todos, homens, que realmente façam esse exame para prevenir o câncer. Tele Brasil Notícias. Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Palhão Artesanato, há 50 anos atendendo a todo o Brasil, agora também com loja virtual. Acesse opalhão.com.br. Rua Oiapoque, 89 no Brás, em São Paulo. Fone 3229-1186. Estamos apresentando Tele Brasil Notícias. Muito bem, você viu aí as informações de O Palhão Artesanato. Aliás, obrigado aí pelo apoio de O Palhão Artesanato, e você também pode participar. Mas falando do Palhão Artesanato, eu sempre falo que ele trabalha com artesanato natural, e é isso mesmo. Telas que você busca aí para fazer aquela forração de cadeira em palha, tem lá. Em outros artigos também, você encontra, além disso, você que está aí montando aí seu local onde usa aquele madeiramento, onde vai precisar lá da tela para pergolado,
ele tem em tamanhos e medidas diferentes e uma outra variedade, ampla variedade de tipos de telas em artesanato natural e também com outros produtos, novidades que ele acaba recebendo lá. Ele atende todo o Brasil, você faz o seu pedido e olha, eu costumo sempre falar do e-mail, né, que é opalhão@terra.com.br, porque é uma forma mais tradicional de você confirmar o negócio. Mas para você que utiliza o WhatsApp, então 11 95265 8255, tem o 8256 e o 8258. Você vai entrar em contato com ele, vai apresentar a sua sugestão ou vai mostrar o produto que você está buscando e ele vai pesquisar e até fornecer aí condições de você adquirir a matéria-prima em condições especiais com o melhor custo e benefício aí para você, tendo aí a possibilidade de você fazer o seu negócio e também comercializar. E lembrando que eles têm também mais de 3.000 itens diferentes em artesanato natural. Você que busca aí aquelas caixas de presente para Natal, cesta aí para você colocar os produtos, você que procura também outros itens de decoração, você vai encontrar lá, é uma ampla variedade. Então não esqueça, Rua Oiapoque, número 89, no Brás, pertinho do Largo da Concórdia, Opalhão Artesanatos. Vamos agora falar então sobre esta nova lei que foi sancionada, que criou o Auxílio Gás. Quem tem direito justamente ao auxílio gás é um benefício dado às famílias com renda por pessoa de R$ 550, isso sendo mensal. Vamos observar. Desempregada, dona Gersi tem tido dificuldade de comprar o botijão de gás. Ela reclama do preço alto e diz que o botijão não chega até o fim do mês. Vamos supor, se eu compro no dia 1º, quando é lá para o dia 20, ele já acabou. Aí eu tenho que correr atrás, tenho que dar meus pulos para poder comprar. Terão direito ao auxílio gás famílias com renda mensal por pessoa menor ou igual a meio salário mínimo, ou seja, R$ 550, inscritas no Cadastro Único para programas sociais do governo federal. A expectativa é atender 2 milhões de famílias. Permanecem beneficiárias aquelas com membros que recebem o benefício de prestação continuada BPC. Famílias com mulheres vítimas de violência doméstica terão prioridade para receber o auxílio gás. Os beneficiados vão receber a cada 2 meses o valor correspondente a metade do preço médio nacional do botijão de 13 quilos, ou seja, cerca de R$ 50. O programa, chamado Gás dos Brasileiros, vai durar 5 anos. Mas antes de virar lei, passou por intenso debate no Congresso Nacional, principalmente quanto às fontes de custeio. Os recursos virão de origens diferentes, da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, CID, que incide sobre os combustíveis, de parte dos lucros da Petrobras, além de royalties e receitas da venda de combustíveis da estatal destinados ao governo federal e de bônus das licitações de blocos de exploração de petróleo e gás. Segundo este economista, o impacto nas contas do governo será ameno, uma vez que não foi preciso criar novas fontes de recurso. Para ele, a prioridade agora é aliviar o bolso da população de baixa renda. A gente está falando que o impacto da inflação, e principalmente para essa faixa de famílias, foi muito acentuada. Além disso, o impacto também nos alimentos, que é o que mais afeta também essas famílias. Então, hoje as pessoas têm que equilibrar, comprar gás ou comprar um alimento. A gente está vendo aí que tem alimentos que subiram quase 30%, né? Como o arroz, por exemplo. Tele Brasil Notícias. Vamos agora falar então do registro civil, que é um documento importante, que é fundamental, né? E se você conhece alguém que não tem registro, o cadastro é obtido com a certidão de nascimento, documento que é obrigatório e básico no dia a dia de todos os brasileiros. E qualquer pessoa pode ter aí a sua certidão de nascimento, tanto de forma tardia, em um cartório de registro civil. Para dar entrada ao pedido, é necessário então que se leve 2 testemunhas. Nós vamos observar mais detalhes deste documento que é muito importante na vida de todos os brasileiros. O registro civil é o principal número que temos na certidão de nascimento. Gratuito, ele é a garantia de que o recém-nascido será reconhecido como cidadão brasileiro, com direitos e deveres. A certidão de nascimento é um documento obrigatório. O bebê deve ser registrado até 15 dias após o nascimento. Esse prazo pode ser estendido para até 3 meses, isso quando a família residir a mais de 30 quilômetros da sede de um cartório de registro
registro civil. A certidão também pode ser feita nas maternidades. O cadastro também é obrigatório para, por exemplo, registros de casamento e óbito, além do reconhecimento de paternidade, benefícios sociais e alterações de nomes. Muitas ações que as pessoas precisam praticar dependem de um CPF. Né? Então, vamos dizer, precisam comprar a crédito, digamos. O mínimo que essa pessoa precisa é ter um CPF. Abrir uma conta bancária precisa de um CPF. Então, assim, sem um CPF, a pessoa não consegue hoje em dia trabalhar. Mas tudo dependeu do quê? Para ele ter esse CPF, de uma certidão de nascimento. Hoje podemos falar que a taxa de subregistro no Brasil é referência mundial. Aquilo que há 2 décadas atrás atingia 2 dígitos, hoje é menor que 2%. Tele Brasil Notícias. Voltamos a falar de saúde, agora falando de uma campanha nacional que o Ministério da Saúde realiza, a força-tarefa para promover e incentivar os brasileiros a completarem o ciclo da vacinação da Covid-19. Essa ação, inclusive, tem foco e justamente a questão da segunda dose e também das pessoas que precisam tomar o reforço. Proteção pela metade não é proteção. Esse é o slogan da campanha da mega vacinação do Ministério da Saúde. A abertura foi feita pelo ministro Marcelo Queiroga e teve a participação remota de secretários da pasta espalhados por pontos de vacinação em diversas capitais do país. A força-tarefa tem foco na segunda dose e na dose de reforço da vacina contra a Covid-19. Através dessa ação, nós queremos que as pessoas busquem livremente as salas de vacinação, já que o brasileiro ele é muito aderente às campanhas de vacinação, para reforçarmos a cobertura vacinal mais ainda e proteger a população contra um eventual surto de novos casos, como temos visto na Europa. Durante a campanha, os postos de vacinação vão intensificar a imunização dos brasileiros. Já foram aplicadas mais de 360 milhões de doses, mas quem ainda não completou o ciclo vacinal deve seguir atento ao calendário. Segundo o Ministério da Saúde, São Paulo e Minas Gerais são os estados com mais brasileiros que não finalizaram o ciclo. Em todo o país, a faixa etária com maior número de pessoas com a vacinação incompleta é a dos 30 aos 34 anos, com quase 3 milhões de brasileiros. O momento é de superação da maior emergência sanitária que o mundo já viu e agora o Brasil vai, com a ajuda de todos, se tornar um dos maiores cases de sucesso do enfrentamento à pandemia no mundo. No final do evento, o ministro da Saúde tomou a dose de reforço. A campanha segue até o dia 26 de novembro. Tele Brasil Notícias. São Paulo. Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Palhão Artesanato. As nossas redes sociais continuam ativas através do Instagram, através do nosso site, o palhão.com.br, e através também do WhatsApp, que é o 11 95265 8255 56 e 58. Estamos atendendo a todos aqueles que nos procuraram. O Palhão, Rua Oiapoque, 89 no Brás, em São Paulo. Negócios e utilidade. Estamos apresentando Tele Brasil Notícias. E chegou agora no Tele Brasil Notícias o nosso Momento Jurídico. Momento Jurídico de hoje, vamos falar aí se é possível anular registro de paternidade se houver vício de consentimento e não há socioafetividade. Exatamente, a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça deu provimento a um recurso especial em que o recorrente pretendia, inclusive, anular o registro de paternidade em razão do menor não ser seu filho biológico, mesmo comprovado com o exame de DNA, e também não haver entre ele o vínculo socioafetivo com esta criança. Vamos observar.
A ausência de vínculo socioafetivo e vício de consentimento autorizam a anulação do registro de paternidade. A decisão é da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. Por unanimidade, o colegiado deu provimento a um recurso especial em que o recorrente pediu a anulação do registro de paternidade em razão do menor não ser seu filho biológico, o que foi comprovado em exame de DNA. Os ministros entenderam que o suposto pai foi induzido ao erro quando foi registrar a criança. O homem alegou também que não criou vínculo socioafetivo com o menor. Na ação negatória de paternidade movida pelo pai registral, o Tribunal de Justiça do Paraná entendeu que ele não foi induzido em erro por ter reconhecido a paternidade voluntariamente na época do nascimento. Com isso, não poderia agora, cerca de 10 anos depois, levantar dúvidas sobre esse fato. O homem recorreu então ao Superior Tribunal de Justiça. O relator do recurso especial, ministro Marco Aurélio Belize, afirmou que não se pode obrigar o pai registral a manter uma relação de afeto baseada no vício de consentimento, impondo a ele os deveres da paternidade sem que ele queira assumir essa posição de maneira voluntária e consciente. Marco Aurélio Belize destacou que a paternidade socioafetiva deve prevalecer quando em conflito com a verdade biológica, o que não é a situação do caso analisado, onde não se desenvolveu relação socioafetiva entre o menor e o pai registral. Por conta disso, os ministros entenderam que existem os requisitos necessários à anulação do registro civil. Tele Brasil Notícias. E vamos falar dos eventos que aconteceram aqui em São Paulo. Tivemos aí no dia 20 agora de novembro, a Fashion Week, que terminou, a São Paulo Fashion Week. E ao longo da semana, muitas estrelas aí revezaram-se na passarela ali presente. E depois de praticamente 2 anos acontecendo online, agora aconteceu presencial. E um dos pontos altos desta edição, que é a 52ª, foi o desfile de um grupo de costureiras e costureiros da região periférica de São Paulo. Esse é o Wesley, no último ensaio antes de entrar na passarela na abertura da São Paulo Fashion Week. Um pouquinho de nervoso fica, né? Mas o que eu tô imaginando que é a realização de tudo aquilo que eu comecei lá atrás e aí hoje é o dia, né? Tá aqui na Fashion Week é um sonho, né? Mas para entender o que está acontecendo aqui, é preciso voltar ao passado. Esses costureiros se prepararam. Foram 2 meses em uma oficina de aceleração criativa no extremo leste da capital paulista. O objetivo era despertar o olhar para a moda e capacitar novos talentos. Eu já costuro há uns 15 anos. E eu fui através da minha mãe, né? Minha mãe é costureira. O que eu gosto de fazer é roupa, né? E eu vendo a minha roupa chegando lá na Fashion Week, então é se realizado. Eu vejo que ali tem uma oportunidade de expandir. De volta aos bastidores da São Paulo Fashion Week, os ajustes finais. A capacitação foi coordenada pelo estilista Jefferson de Assis. Por trás das peças, conceitos como sustentabilidade e inclusão. Nenhuma das peças que elas estão usando gerou nenhum tipo de lixo. Então todo o tecido que foi usado no corte está na roupa. Nada foi desprezado. E depois de meses de muito trabalho, finalmente chegou o grande dia, o de mostrar as criações aqui na São Paulo Fashion Week. E num momento muito especial, este é o primeiro desfile presencial depois de 2 anos de eventos inteiramente online por causa da pandemia. Elizabeth, que aprendeu a costurar pequena com a avó, nem imaginava passar por uma experiência como essa. Foi assim emocionante, muito importante para minha vida. Foi um momento que eu realmente não vou esquecer jamais. Tele Brasil Notícias. Vamos agora falar de homenagens. Tivemos aí a homenagem do Ministério da Mulher, da Família e também dos Direitos Humanos, que homenageou as melhores práticas na promoção e fortalecimento dos direitos de crianças e adolescentes em todo o país. Vamos observar. Os vencedores receberam medalhas e certificados de reconhecimento. 18 iniciativas foram premiadas em 7 categorias: atuação em emergência humanitária e calamidades, prevenção e enfrentamento de todas as formas de violência, promoção dos direitos da criança e do adolescente, incidência política, controle social e participação em conselhos, crianças indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais,
criança e adolescente com deficiência e fortalecimento das capacidades protetivas das famílias. Entre os premiados está a campanha A Fome Não Espera, que arrecada e entrega cerca de 150 cestas básicas por mês a pessoas em situação de vulnerabilidade no estado de São Paulo. Esse projeto tem muito a crescer, é uma ideia, é uma forma de se fazer política pública com as pessoas de bem e abranger o Brasil todo. É a nossa ideia. Outra iniciativa vencedora do Prêmio Brasil Amigo da Criança arrecada celulares no município de São José do Cedro, em Santa Catarina. Os aparelhos usados são recuperados e entregues a alunos para que consigam dar continuidade aos estudos. A gente doava então para as diretoras das escolas, que elas então sabiam necessariamente quem precisava, né, quem tinha essa necessidade e não tinha as condições de comprar. No total, 76 iniciativas participaram da seleção do prêmio, que foi instituído por uma portaria. Obrigada por não terem desistido das crianças. Obrigada por estarem se entregando. Obrigada por estarem cuidando de crianças. E muitos de vocês sem nenhum reconhecimento e alguns até perseguidos. Até mesmo ignorados, perseguidos. Tele Brasil Notícias. Você que curte decoração, o Palião Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Palião Artesanato, há 50 anos atendendo a todo o Brasil, agora também com loja virtual. Acesse opalhão.com.br. Rua Oiapoque, 89 no Brás, em São Paulo. Fone 3229-1186. Você gosta de ouvir falar de turismo, mas agora vamos falar de um turismo diferenciado, porque os assentamentos de reforma agrária levam a gente para onde? Para pensar em quê? Em produção agrícola. Mas saiba que alguns desses locais são ótimos para o turismo rural, inclusive com cachoeiras e trilhas. Vamos observar. Piscinas naturais, animais silvestres, trilhas no cerrado. Essa é a Serra das Araras, no município de Mineiros, em Goiás. Fica aqui o assentamento rural onde Alexandre vive há 11 anos com a família. E toda a sua renda vem do turismo. Movimenta a economia local aqui da região. Então, agrega em todos os sentidos isso, né? O turismo rural aqui, o turismo aqui do assentamento. Em todo o Brasil, existe cerca de 9.500 assentamentos reconhecidos pelo INCRA. Quase 1 milhão de famílias já foram assentadas. Só o estado de Goiás tem hoje 307 assentamentos, com mais de 13 mil famílias assentadas. Quando o INCRA cria um assentamento, ele elabora junto um plano de desenvolvimento desses assentamentos, né? Entre outras coisas, o plano ele indica as atividades econômicas que são compatíveis com aquela área, né? A partir daí a família assentada, ela vai ter autonomia para definir, de acordo com a sua renda, o que ela quer produzir, né? Ou às vezes explorar. Além de tirar seu sustento do turismo, Alexandre também promove a preservação do meio ambiente. Os turistas aprovam. E aí, pessoal? Maravilhoso! Tele Brasil Notícias. E como eu sempre falo, tudo que é bom dura pouco. E o Tele Brasil Notícias dessa semana está chegando ao final. E lembrando, cuide-se bem, faça o reforço da vacina, use a máscara, evite aglomerações. E não esqueça, saúde é uma coisa muito importante. Sem ela, realmente as coisas são bem difíceis. Mas antes de encerrarmos, vamos falar de cultura, porque a Casa Fiat de Cultura, que integra o Circuito Liberdade, lá em Belo Horizonte, aliás, está completando 15 anos de história e inclusive está com portas abertas e que permite ali a você que é um visitante acompanhar os trabalhos minuciosos de restauração de obras como a de Aleijadinho. Vamos à reportagem da Rede Minas. Essa é a mostra Aleijadinho, a arte revelada, o legado de um restauro, que proporciona uma experiência antes restrita a poucos profissionais. Os visitantes agora podem acompanhar de perto o cuidadoso restauro de 3 obras do século XVIII, de Antônio Francisco Lisboa, o mestre do barroco Aleijadinho.
Santana Mestra, pertencente à Capela de Santana, da comunidade de Chapada, em Ouro Preto, São Joaquim, da paróquia de Nossa Senhora da Conceição, em Raposos, e São Manuel, do acervo da paróquia de Nossa Senhora do Bom Sucesso, em Caeté. O processo é realizado pelo grupo Oficina de Restauro. Cada detalhe é reconstituído sob o olhar do público, que pode acompanhar as etapas e a evolução do trabalho que dá continuidade à história tão rica dessas obras, com mais de 200 anos. Além das exposições temporárias, a Casa Fiat de Cultura mantém em exibição permanente aqui no hall principal a obra Civilização Mineira, maior painel de Cândido Portinari em Minas Gerais, de 1959, que retrata a mudança da capital de Ouro Preto para Belo Horizonte. O espaço também oferece uma programação de palestras sobre arte, história, fotografia, design e atividades educativas, idealizadas para cada mostra, com ateliês abertos ao público. E esse foi o Tele Brasil Notícias dessa semana. Agradecendo a sua audiência, e estaremos de volta semana que vem com os apoios técnicos do Pedro Henrique. Até lá! Tele Brasil Notícias.